dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Então, hoje a gente vai fazer a primeira aula de balanço de massa. Então, aqui vão conceitos iniciais, conceitos introdutórios, que são muito importantes para todo o aprendizado relacionado ao balanço de massa. E, pensando em indústria química, engenharia química e suas engenharias correlatas, tudo é muito importante aqui. Cada detalhe conta, porque nós temos vários conceitos que nas próximas aulas, das próximas semanas, serão muito importantes. Então, vamos lá, começando, né? Uma introdução. Por que existe o balanço de massa? Como que ele funciona? A gente sempre segue o conceito da ideia da lei de Lavoisier. Então, em Lavoisier, ele diz que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma na natureza. Então, a massa, ela não pode ser perdida. Para algum lugar ela tem que ir. E aí, o balanço de massa surge aí. Dentro do processo vão ocorrer transformações, vão ocorrer mudanças, mas a massa, ela se conserva. Então, isso não muda. Esse é o princípio básico e onde teve origem o balanço de massa. Conceitos iniciais, coisas que a gente tem como muito importantes. Primeiro, volume de controle é o espaço que a gente vai fazer o nosso balanço. A gente vai ter o volume de controle como um balanço global, todos os equipamentos, toda a indústria, todo um setor, um equipamento só, você vai definindo, né, o seu volume de controle e aquilo que a gente quer estudar parte a parte. A superfície de controle é a fronteira. Então, é através da fronteira que a massa entra ou sai para o nosso volume de controle. Então, é na superfície, nas próximas aulas, que a gente vai definir o que é entrada e saída no fluxograma. Né, que aqui eu também chamo de diagrama de fluxo, que são os símbolos que são usados para cada equipamento, os exemplos, as setas que indicam a direção da corrente de massa. Tudo isso vão estar contidos no diagrama de fluxo ou fluxograma. Aqui, em balanço de massa, os equipamentos não precisam ser tão detalhados. Então, eu não preciso ter a diferença do desenho entre um trocador de calor e uma coluna de destilação. Para mim, o que importa é a massa que entra, a massa que sai e se há transformação de substâncias lá dentro. Né? Se eu tenho reação química ou não. Então, nós vamos usar aqui em balanço de massa caixas pretas. E base de cálculo. A base de cálculo é para quando você não tem nenhuma informação do processo relacionada à massa. Nenhuma vazão de entrada ou nenhuma vazão de saída. E aí você estipula uma vazão. Geralmente a gente usa valores como 100 para facilitar até cálculos de porcentagem quando houver. E aí eu estipulo, determinada corrente vai entrar 100 kg por hora. Determinada corrente vai sair 100 kg por hora. E aí todos os cálculos são baseados nesse 100. Isso facilita até quando a gente for escalonar o processo. Né? Você vai aumentar a escala, mudar a escala. E aí você vai para uma escala teórica, para uma escala real, e você estipula e tem relações. Isso é muito usado na indústria para processos onde você trabalha sob encomenda, por exemplo. Né? Então, determinado cliente pede 50 toneladas no dia, o outro cliente vai te pedir 120 toneladas. Aí você define quanto você precisa de matéria-prima. E isso a gente faz o escalonamento com base, usando essa base de cálculo. Por isso que base de cálculo é tão importante. Vamos classificar os processos, porque os processos são... a classificação deles define o equacionamento que a gente vai utilizar. Então, eu preciso saber como que é a entrada e saída da matéria nesse volume de controle, nessa parte que eu vou estudar, e se as variáveis que a gente tem ali dentro dependem ou não do tempo. Porque o tempo é uma variável aqui para nós muito, muito importante. O primeiro tipo de processo que a gente tem é o processo em batelada. Então, o processo em batelada, toda a alimentação é colocada de uma vez só dentro do meu processo, num reator, por exemplo, que está na figura, e deixo acontecer a reação e, ao final, eu retiro todo aquele material. Então, isso é um processo em batelada. Eu tenho um exemplo aqui, né, a produção de ácido lático.
né? Eu vou colocar toda a minha alimentação no começo, junto com o micro-organismo, vou deixar a fermentação ocorrer e ao final eu vou e retiro o processo. A gente tem coisas disso no dia a dia. Cozinhar feijão, por exemplo, né? Você coloca toda a matéria-prima, entre aspas, né, lá dentro da panela e ao final você retira, depois de pronto. Muitos processos industriais são em batelada. Alguns casos, inclusive, por questão de risco, quando é corrosivo, quando é nuclear, quando tem risco de explosão. Então, os processos são em batelada. Então, aqui eu não tenho entrada e saída com a passagem do tempo, né? Então, eu só tenho uma alimentação no começo, o processo acontece, termina o processo, eu retiro o material. Isso é processo em batelada. Eu tenho os processos contínuos. Num processo contínuo, a matéria passa o tempo todo pelo volume de controle. Então, eu tenho todo o tempo entrando matéria-prima e saindo produto pelo outro lado. Isso é um processo, como exemplo aqui, um processo de fermentação para a produção de etanol. Então, eu tenho a alimentação, o mosto entrando o tempo todo e o vinho saindo lá no final, durante todo o processo. Então, enquanto durar o seu processo, eu tenho entrada e saída de material pelo volume de controle. E eu ainda tenho, né, um misto, que é o processo semi-contínuo. Então, eu tenho entrada contínua e ao final eu retiro tudo, ou eu tenho toda a entrada no começo e vou retirando durante o processo. Depende do que você está fazendo ali. E aí a gente tem também algumas utilizações industriais, né, como, por exemplo, quando a gente vai adicionando ingredientes a uma receita, a uma alimentação, a um produto, e ao final você retira o produto pronto. Então você vai adicionando itens aos poucos e ao final você retira tudo de uma vez. Com relação ao tempo, eu tenho algo muito importante. Para definir se é estado estacionário, eu gosto mais de usar regime permanente, né, o RP, quando as propriedades não têm seus valores alterados com a passagem do tempo. Então, o que importa aqui é a passagem do tempo. E quando é estado não estacionário, ou regime transiente. Então, quando as propriedades variam com relação à passagem do tempo. Então, não é com relação à posição, não é com relação a mais nada. É somente com o tempo. Se eu olho a minha variável agora e olho ao final do dia, ela tem que ter o mesmo valor ou muito próximo disso, né? Sem grandes flutuações. Tem que estar dentro da minha margem de erro. Isso é regime permanente. Agora, se eu olho o agora e olho ao final do dia, por exemplo, e a concentração está diferente, é regime transiente. Então, as duas coisas acontecem na indústria, de acordo com cada processo. A gente tende a tentar manter em regime permanente a maioria dos processos, porque quando a produção é contínua. Então, em regime transiente acontece geralmente começo e final de etapas de processo. Algumas observações interessantes que eu gosto de destacar. Primeiro, né, todos os processos de batelada e processos semi-contínuos são transientes. Então, durante todo o processo batelada ou semi-contínuo, vai acontecer alteração das variáveis de processo. O que é variável de processo? Temperatura, pressão, concentração, pH. Depende do que você está fazendo ali dentro. Os processos contínuos têm como ideia, né, como projeto, princípio, ele ser permanente. Vai acontecer isso sempre? Não. Em algumas condições especiais, como eu comentei, vai, por exemplo, partida de processo, ou quando acontece mudança das condições de operação, a temperatura da cidade oscilou do inverno para o verão. E aí aconteceu uma mudança muito drástica, um gradiente de temperatura muito grande naquele dia. E aí nesse intervalo, a gente considera transiente, mas ele tende a ser permanente. E é importante observar que o processo ele pode ser permanente para uma variável, por exemplo, pressão, mas ele pode ser transiente para as outras, temperatura, ele pode ser transiente para a concentração. Eu vou manter uma constante e as outras podem ser transientes. Daí depende daqui, tudo depende, né? Depende do que você precisa para o seu processo, qual que é o seu interesse ali dentro. Ok? Seguindo, né? Então,
começando as ideias, né, partindo para a equação geral de balanço. Então, eu tenho toda a minha indústria, todo o meu processo. Ali, eu vou destacar a equação geral de balanço. Quando eu falo equação geral de balanço, eu quero englobar todo o meu volume de controle. Todo o meu volume de controle. Então, ali não me interessa o equipamento em particular e nem interessa o que está acontecendo lá dentro. Então, eu tenho o que sai e entra do processo, né, que está aqui no meio. Então, o que sai e entra é aquilo que atravessa a superfície de controle. Okay? Eu tenho o que é gerado e consumido dentro do meu volume de controle. Gerado e consumido, o que é isso? É quando há reação química. Então, gerado é o meu produto da reação química e consumido é aquilo que é reagente. A tendência é o gerado surgir e o consumido desaparecer, né? Porque a matéria vai ser consumida. Lembrando, né? Na massa total não muda, né? Muda com relação aos componentes. Eu ainda tenho algo sendo acumulado, como, por exemplo, se houver um processo semi-contínuo, onde eu vou adicionando componente aos poucos. Aí eu vou acumulando dentro do meu volume de controle matéria. Aí vai aumentando a quantidade de material dentro do meu volume de controle. Ou quando eu vou retirando aos poucos. Aí o acumulado é negativo. Então, essa é a minha equação geral. O que sai é igual ao que entra, mais o que é gerado, menos o que é consumido, menos o nosso acumulado. Pensando na massa total do sistema, né? Não por componente, na massa total, global como um todo. Então, o balanço de massa total não depende se há reação química, porque mesmo que exista reação química, a massa total do sistema permanece constante. Então, por que isso é importante? Porque eu sei que, como eu posso dizer isso? Eu sei que se um determinado componente reage e forma outro, a massa deles tem que equivaler. Né? Se um componente some, o outro tem que aparecer. Esse é o princípio de Lavoisier. A massa se conserva. Então, o que sai é igual ao que entra, menos aquilo que acumula com o tempo. Né? Acumula, se o volume aumenta, é positivo, e se o volume diminui, né, se eu estou retirando, é negativo. Por isso que surge uma derivada. Né? O acumulado, ele me diz com relação àquilo que está sendo reunido ali dentro do meu volume de controle. Se eu não tenho um acúmulo, o balanço de massa total é somente o que sai é igual ao que entra. É a massa que sai é a massa que entra. O acumulado é quando é transiente e eu tenho um acúmulo de massa dentro do sistema. Se o processo é em batelada, né, o que sai eu não tenho saída, eu não tenho entrada, né, tudo vale zero, e eu só tenho um acúmulo. Mas, jogando na equação, vai me dizer que a variação da massa, se eu não tenho entrada e saída, vai ser igual a zero. Então, obviamente, a massa final tem que ser a massa igual à inicial. Né? Por dedução, já é direto. Né? Toda aquela matéria que eu coloco no começo tem que ser a mesma matéria que eu tenho no final. A massa, né? Pensando em massa e não no número de mols. Porque a massa ela se conserva. Se o processo é contínuo, aí eu tenho saída e entrada, e eu ainda tenho o acumulado. O acumulado ele surge quando é transiente, né, porque depende do tempo. Então, a massa que sai é igual à massa que entra, menos a variação da massa dentro do sistema. Se o regime é permanente, a derivada vai embora, então só fica a massa que sai é igual à massa que entra. Então, se eu estou entrando com 100 kg por hora no meu processo, lá no final de todos os equipamentos tem que sair 100 kg por hora. Né? Lembrando que aqui são todas as definições e a gente vai para a prática, né, daqui a 2 semanas. Processos semicontínuos. Processos semicontínuos é aquele que ou eu não tenho entrada, tá vendo? Ficou saída igual a zero, que é a entrada, menos acumulado. Então, o acúmulo é função daquilo que está saindo.
ou eu não tenho saída. Então, o acúmulo vai ser função daquilo que está entrando. Quanto mais entra massa, né, maior o meu acúmulo. O contrário da saída, né, que aí vai diminuindo o meu volume, minha massa dentro do volume de controle. O processo sempre contínuo, lembrando, é aquele que ou eu só tenho entrada ou só tenho saída. A outra variável não tem alteração. Pensando em por componentes, né? Antes eu estava no balanço global como um todo, toda a corrente, toda a tubulação, todo o processo. Agora a gente vai analisar por componentes, porque a gente dificilmente vai ter um componente só. A maioria das vezes a gente tem mais de uma substância entrando e saindo do processo. E o balanço total para um componente é o que sai dele, desse componente A, é igual ao que entra desse componente A, mais ou menos o que reage desse componente, menos o que acumula. Por que mais ou menos o que reage? Porque se ele for um reagente, essa matéria, esse componente some, aí ele fica negativo. Se ele for produto, ele fica positivo, ele surge no processo. Né? Aquilo que é reagente desaparece, é negativo. Aquilo que é produto da reação química, ele surge, é positivo. Então, o sinalzinho ali é ajustado conforme aquilo que acontece se houver reação química, e aí a gente analisa a reação química. Se o processo é embatelada, não tem entrada e não tem saída. O que acontece que o que é acumulado de matéria é proporcional àquilo que reage, se ele é consumido ou se ele é produzido. Aqui eu já coloquei a equação em função do número de mols, mas poderia ser em função da massa e do tempo. Então, tem o número de mols de ar, variando com o tempo, é proporcional à reação. Se houver reação. Se não houver reação, aquilo ali é igual a zero. A massa do componente A que entra é igual à massa do componente A que sai. Se o processo for contínuo, aí eu tenho as duas situações. Né? O que sai dele, a variação desse componente ali dentro, se ele for transiente, a variação do componente A vai ser a função do que entra, menos o que sai, e mais ou menos, né, se ele é produzido ou consumido pelo processo. E se for permanente, o termo transiente vai embora, então o que sai é igual ao que entra, mais ou menos a reação, se ele é produzido ou consumido. Então, se ele é produto, é positivo porque ele surge, e se ele é reagente, é negativo e ele vai embora. Então, aqui a gente tem todas o equacionamento. Na próxima semana, eu vou entrar com as equações para todos os processos, pensando com alguns exemplos. A análise de grau de liberdade de equação, para ver o que a gente sabe e o que não sabe, como utilizar isso, e o algoritmo para resolver os balanços. É o que está aqui. Então, na próxima semana, análise de grau de liberdade e o algoritmo para resolver os balanços de massa. E no terceiro dia dessas aulas, a gente tem lá os sistemas, né, com alguns exemplos, né, sistemas simples, sistemas com múltiplas unidades, reciclo e reação química. Ok? Então, espero que tenham gostado da aula. Quem gostou, curte aí, por favor, compartilha, que esse material é muito bacana e pode ser útil para todo mundo que precisa de balanço de massa. E essa introdução, embora tenha sido bem rápida, ela é muito, muito importante. Então, eu preparei um material prático, rápido, para que vocês possam ver e voltar e assistir quantas vezes precisar para poder entender as próximas aulas. Ok? Então, obrigado, até breve e até lá.